do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Aqui quem está falando é Rayane Santana, ou mais conhecida como Ray Santana. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, e nesta feita, a videoaula de número 3. E o título da lição é Vivendo em Santidade e Integridade. Esse é o título da nossa lição, ok? Nesse título nós já iremos extrair algo. Vivendo em santidade e integridade. Primeiramente, o que é santidade? Santidade é qualidade daquilo que é santo. O que é santo? Santo, estamos falando de algo sagrado e para os cristãos, para as pessoas separadas que vivem de acordo com a palavra. Texto do dia. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Nesse texto do dia, a única coisa que nós temos a destacar é que o próprio ser que cobra a santidade do seu povo, ele tem toda a propriedade para cobrar isso. Por quê? Primeiramente, porque ele dá o exemplo de santidade. Ele é a própria santidade. E um dos atributos de Deus, que é inclusive um atributo comunicável. Se você tem interesse em saber sobre atributos de Deus, digite aí no comentário atributos de Deus. Eu farei um vídeo somente falando sobre esses atributos e explicando cada um deles. Mas só para dar aquela pincelada. Quando falamos em atributos de Deus, eles se dividem em duas partes, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis é aqueles que só pertencem a ele e mais ninguém. É um atributo comunicável, é um atributo que Deus tem e ele exige do seu povo. Podemos falar assim para meios didáticos. E santidade é um dos atributos dele. Lembra que eu falei que existem duas divisões? Os atributos incomunicáveis e comunicáveis. Santidade está na lista de atributos comunicáveis de Deus, que é aquele que ele exige dos seus servos. Então, se você é servo de Deus e ele é um Deus santo, é um dos atributos dele, e esse atributo é comunicável, então ele exige santidade de você também, porque santidade é um atributo comunicável de Deus. Somente isso que nós temos para destacar no texto do dia. É um texto e um versículo um tanto abençoado, mas só iremos destacar isso mesmo. Vamos partir então. Síntese: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira ao vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. E aí na agenda de leitura eu destaquei alguns versículos para nós lermos e entendermos. Vivendo em santidade. Mas santidade a quem? Vamos descobrir. Isso está relatado lá em Êxodo, capítulo 39, versículo 30. A qual irá falar assim: também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E aí lhe vai outra pergunta que eu vos faço. Por que devemos viver em santidade? E aí, você tem a resposta para mim? Tem? Se não tiver, não tem problema. A Bíblia irá fornecer essa resposta, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Irá falar assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição. Então, por que devemos viver em santidade? Porque é a vontade de Deus para nós. E em relação à vontade de Deus para as nossas vidas, é uma vontade qualquer? E aí? Sim ou não? Abram as vossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 2, a qual irá falar assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se devemos viver em santidade porque é da vontade de Deus, nós vemos que não é uma vontade qualquer. É uma vontade boa, perfeita e agradável. E a última pergunta que eu quero lhe fazer: quantas vezes devemos nos santificar? E aí, qual é a resposta? Abra as vossas Bíblias em Josué capítulo 3, versículo 5.
Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muito abençoado esse versículo, mas a pergunta é quantas vezes devemos nos santificar. Josué, claro, falou santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Ou seja, primeiro eu devo me santificar para depois esperar que o Senhor faça algo. Se eu estou vivendo hoje, amanhã é no dia seguinte. Mas para Deus, um dia é que nem 1000 anos. Então eu posso santificar hoje esperando que o Senhor faça amanhã. Mas quem garante que o Senhor vai fazer amanhã? O tempo de Deus não é o nosso tempo cronológico aqui da Terra. O tempo de Deus é diferente. E aí a importância de nós estarmos sempre santificando. E esses versículos aí da agenda de leitura que eu quis destacar, somente para vocês verem que quando falamos de vivendo em santidade, não é algo tão simples como a gente imagina, mas também não é algo impossível de ser praticado. E quando falamos com cristão, para cristão, ou para quem está iniciando agora, na teoria é tudo facinho. Na prática, Deus ajuda. Não digo que é impossível. É possível sim de ser praticada a santificação. Mas nós cristãos, que já estamos aí na caminhada um tempo, é muito importante falar o que nós devemos fazer e o porquê devemos fazer. Falar somente vai e faz é fácil, mas é importante nós sabermos o porquê que nós devemos fazer. Qual a importância disso, ok? Olha o que a introdução irá falar. Para muitos estudiosos, a primeira carta de Pedro, além da Epístola da Esperança, também poderia ser chamada de Epístola da Vida Santa, pois enfatiza a importância da santidade após o novo nascimento. Uma vez que os crentes foram agraciados pela salvação e adquiriram uma esperança viva, agora devem dar mostras da nova vida por meio de uma conduta íntegra. Santidade não significa isolamento social ou afastamento de outras pessoas. Os salvos testificam que são santos, vivendo de acordo com a vontade de Deus e interagindo em uma sociedade contaminada pelo pecado. Isso exige ter contato com o mundo. Por tal razão, faz todo sentido a oração de Jesus acerca dos seus discípulos: não peço que os tires do mundo, mas que os livre de todo mal. Com isso em mente, aprenderemos nesta lição a respeito do santo estilo de vida dos salvos. Vamos agora para o tópico de número 1, que tem por título Conselhos para uma Vida de Santidade. Aqui nesse tópico de número 1, nós iremos ver 3 conselhos para uma vida de santidade. Quem deixou esses conselhos foi o autor da Epístola de 1ª e 2ª Pedro, ou seja, o próprio Pedro. Ele que deixou esses conselhos, ok? O primeiro conselho é: prepare a mente. O segundo conselho é: seja sóbrio. E o terceiro conselho: espere na graça. Esses são os 3 conselhos que Pedro deixa para que você tenha uma vida de santidade. Sobre o tópico de número 1, prepare a mente. Irá usar aqui algo que foi dito naquela época e até hoje nós lemos: cingir os lombos com o vosso entendimento. Nós cingirmos os lombos com o entendimento que nós possuímos. Era uma prática usada para amarrar a vestimenta acima da cintura, para que eles ficassem, no caso os soldados ou aqueles que fossem para a ação, ficassem prontos para essa ação. Então eles deveriam cingir os lombos com o entendimento deles. O conselho é que os crentes preparem as suas mentes a fim de poderem pensar adequadamente com profundidade nas coisas de Deus. Então, se você quer ter uma vida em santidade, o primeiro conselho que Pedro deixa para você é que você prepare a sua mente para que você venha ter uma vida em santidade. Ok, mas por que eu devo preparar a minha mente? Para que você pense com profundidade nas coisas de Deus. Mais à frente, irá falar acerca de pensamentos pecaminosos. E aí já não é mais Pedro que está falando, mas sim Stan Toller, na obra Repense a Vida. Ele aconselha: tudo o que podemos fazer é administrá-lo. Se já é um pensamento negativo, pecador e destrutivo, podemos repreendê-lo, rejeitá-lo. Aqui é uma aplicação, é claro, e também fazendo a propaganda desse livro, desse autor abençoado, que também deve ser cristão.
Mas esse autor abençoado fala acerca dos pensamentos negativos, pecaminosos, destrutivos. Por quê? Porque irão acabar com a nossa vida espiritual de alguma forma. Por isso que são destrutivos. Então, ao vir um pensamento destrutivo, pecaminoso, repreende ele, joga ele fora. Não fica mastigando aquilo. Continuando com o conselho que Pedro deixou, se for um pensamento positivo, santo e produtivo, você deve detê-lo, meditar e aplicá-lo na sua vida. E aí a revista irá falar aí um pouquinho que o pecado ele não acontece quando nós temos um pensamento passageiro, mas quando nos concentramos em um pensamento pecador em vez de expulsá-lo. Então, hashtag fica a dica, expulsa o pensamento pecador, não fique mastigando ele. Se concentre em pensamentos santos e positivos. E não somente detenha eles para você, mas também medite nele e pratique na sua vida. E aí será bênção. Vamos agora para o subtópico de número 2. Seja sóbrio. Quando falamos em sobriedade, várias pessoas já remetem isso. Ah, é crente, não bebe, então não beba. Mas quando a gente fala seja sóbrio à luz das escrituras, não é falando acerca da bebida, ok? É falando acerca do cristão ele ter domínio próprio, autocontrole. Falamos de sobriedade, cristão seja sóbrio para a pessoa que ela evite os excessos. Então, quando for dirigida uma palavra em sua igreja, uma ministração em que falar seja sóbrio, está falando no sentido de você ter domínio próprio, você ter autocontrole e você não ter excessos em sua vida. A própria revista irá falar assim, que a sobriedade também refere-se ao viver com moderação em constante equilíbrio. Vamos para a Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo irá falar assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, só pense o necessário. O que mais Paulo irá falar à luz da Bíblia? Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos traduzir as palavras de Paulo. Ele falou, irmão, não pensa demais, pensa somente o necessário, ok? Vamos continuar a lição. Então, o cristão, quando fala ser sóbrio, está falando para ele ser equilibrado. Ele ter domínio próprio. Lembrando que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então, você alcançando essa graça, pode ter certeza aí que já é a manifestação do fruto do Espírito que você conseguiu, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3, o qual o apóstolo Pedro deixa a recomendação: espere na graça. O terceiro conselho que Pedro deixou aí foi: espere na graça. Vai falar aqui que aquelas pessoas que querem ter um estilo de vida ou ter uma vida em santidade, o terceiro conselho que Pedro deixa para elas é que elas vivam na graça. Por quê? Por justamente o contexto da nossa sociedade. Vai falar aqui na revista que nós vivemos em uma cultura imediatista e acelerada, na qual as pessoas perderam o hábito de esperar. E irá falar no finalzinho do subtópico que está acontecendo algo chamado adoecimento emocional e psíquico. Esse adoecimento emocional e psíquico, ele está acometendo boa parte da população nos dias de hoje. E em grande parte da consequência disso é essa aceleração, esse mundo imediatista. Ou melhor, mundo não, cultura imediatista. As pessoas querem tudo do dia para a noite e muitas pessoas têm adoecido por conta disso. E aí, Pedro recomenda que nós esperemos na graça, os cristãos. Portanto, a espera confiante em Deus, além de preparar o coração para o futuro, contribui para que o crente tenha uma vida emocionalmente saudável. Então, olha a importância de esperar na graça, para que a sua vida emocional seja saudável e não adoecida como está a vida dessa população que nós conhecemos aí. Vamos para o tópico de número 2, a ordem da santidade. Subtópico de número 1, filhos obedientes e inconformados. A revista irá falar nesse subtópico de número 1 que a gente é exortado para que nós
venhamos viver a santidade com razões reais, ou seja, padrão de conduta exemplar. Ou seja, quer viver a santidade, quer viver em santificação? Legal. A sua atitude vai ter que mostrar que você está nesse processo. Cadê a sua conduta exemplar? E aí nós entramos em algo que foi falado na aula passada. A sua atitude comprova a sua identidade. Se na sua identidade está escrito que você é servo de Deus, filho de Deus, legal. A sua atitude vai comprovar o que está escrito na identidade. Então a sua atitude vai mostrar que você é realmente filho de Deus. Ou que você é realmente servo de Deus. Mas não se engane somente de aparecer com a sua identidade e falar: eu sou filho de Deus. Maravilha. Vamos ver na hora que chegar a atitude se você realmente é filho de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado, pois a nossa atitude, ela comprova a nossa identidade. E por isso que esse subtópico de número 1 tem esse título, né? Filhos obedientes e inconformados. Porque a santidade de Deus vai nos moldando, nós não nos agradamos mais do pecado, e aí a própria revista ela deixa bem claro que, apesar da santidade de Deus nos moldar e não estarmos conformados com o pecado, nós ainda temos uma batalha interna contra a carne. Agora, o errado está em você cometer o pecado e achar que não faz mal. Mas uma vez você estando inconformado, você sabe que pecar faz mal, então você não vai pecar. É isso que a revista está falando, na minha linguagem, é claro. Vamos agora para o subtópico de número 2, o imperativo da santidade. E maravilha! Vamos entrar aqui na matéria de português. Quando uma frase ela tem um ponto de exclamação no final, ela indica o quê? Ela não indica uma ordem? Ela não está no imperativo? Você lembra disso? Então, o imperativo da santidade. Logo aqui no comecinho desse subtópico irá falar assim: o apóstolo Pedro reitera uma ordem divina. Sede santos, porque eu sou santo. Ponto de exclamação. Realmente foi uma ordem. A santidade, ela não é uma opção na vida cristã. Ela é um imperativo para que nos tornamos cada vez mais parecidos com aquele que nos chamou. Vamos ver a referência para isso? Salmo 99, versículo 9, irá falar assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. É legal falar sobre isso, imperativo, ordem. E aqui na revista foi falado algo muito interessante, que a santidade ela não é uma opção. Você ergue sua mão, aceita Jesus. Ah, quero ser crente, quero ser filho de Deus, quero ir pro céu. Então você tem uma opção. Aí você pratica a santidade ou você não pratica. Não é uma opção. Ela é uma ordem. Eu sou um Deus santo e o meu povo é santo. E aí? Você vai querer fazer parte do meu povo? Sim ou não? Se você quiser fazer parte do meu povo, então bora. Tem esse processo aqui chamado santificação e através dele você vai atingindo a santidade. A revista irá falar que é um imperativo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com aquele que nos chamou. Aquele que nos chamou é quem? É Deus. Nós não consideramos Deus como nosso pai? Maravilha. E como é que na rua tá o pai e uma criança do lado? Como é que você identifica o que aquela criança é daquele rapaz? Como você identifica isso? Se a criança que estiver do lado for filha daquele camarada, vai ter algum traço que vai mostrar: nossa, esse é seu filho? Olha o mistério aí. Deus não é nosso pai? Então tem que ter algo na gente que mostre que nós realmente somos filhos de Deus. E aí entra um traço. Então, através das nossas condutas, das nossas atitudes, nós mostramos traços de que somos realmente filhos deste Pai que é Deus. Algo importante que nós temos que destacar sobre a santificação é que a santificação ela não decorre do mérito do homem, mas da graça de Deus. Mas esse processo requer a disposição e a cooperação do indivíduo. Traduzindo, a santificação ela não é feita porque você que está me assistindo quer que ela aconteça. Ela não é feita porque você quer que aconteça. Maravilha. Ela é feita porque Deus pode fazer ela. Maravilha. Mas Deus precisa que você coopere com Ele. Você aceita? Você irá fazer os passos? Maravilha. Então, uma vez aceitando, uma vez se colocando à disposição para praticar a santificação, Deus faz ali a maior parte. É mérito
divino, mas precisa da cooperação do indivíduo. Você não quer ser santificado? Então coopera. Se você cooperar, maravilha. Pode deixar que o Espírito Santo, ele é o agente responsável por isso. Mas Deus só precisa que você coopere, se coloque à disposição. A revista irá falar assim, que o Espírito Santo ele é o agente da santificação. Agente é o que promove. Então o Espírito Santo irá promover a santificação em sua vida. É claro, uma vez você se colocando à disposição. E a palavra de Deus é um instrumento. Ok, o Espírito Santo vai fazer ali, ele é o responsável pela santificação. Mas a palavra de Deus é um instrumento. E uma das formas de você se santificar é através da palavra. Ou seja, leia a palavra, como a Bíblia. Não literalmente, tá, pessoas? E agora vamos para o subtópico de número 3. Santidade que gera integridade. Lembra que o título da aula de hoje é Vivendo em Santidade e Integridade? E aí, nesse subtópico, nós iremos ver a relação entre as duas. Por quê? Aqui irá falar assim, você não consegue se tornar íntegro sem se tornar santo. Nem pode se tornar santo sem se tornar íntegro. As duas coisas andam juntas. Essa é forte. Por esse motivo, Pedro apresenta uma lista com 5 vícios morais que os cristãos devem deixar. Primeiro, malícia. Segundo, engano. Terceiro, fingimentos. Quarto, inveja. E quinto, murmurações. Então, quer ser uma pessoa íntegra? Maravilha. Deixe esses 5 vícios morais. Vamos agora para o subtópico de número 4. A razão da nossa santidade. Aqui nesse subtópico de número 4, Pedro ele faz recordar a razão para uma conduta digna, que é essa conduta de a busca por atingir a santidade. Pedro vai falar aqui que nós não fomos resgatados por ouro nem por prata, e sim pelo precioso sangue de Jesus. E a revista irá falar que maravilha sabermos que a nossa salvação não está firmada em coisas perecíveis e passageiras, mas sim no sangue do Filho de Deus. Sangue esse que é precioso e tem poder. Mas vocês veem a preocupação de Pedro? Depois que Pedro recomenda toda essa vida de santidade para aquela igreja, Pedro fala a razão, ou melhor, lembra a razão pelos quais ele deu esses conselhos. E qual é a razão? A razão foi o resgate que nós tivemos. Lembra que lá no começo da videoaula eu falei que é bem importante e super válido nós sabemos o que nós devemos fazer e o porquê que nós devemos fazer. Qual o objetivo disso? E Pedro, ele foi muito abençoado ao falar para aquela igreja o que eles deveriam fazer, qual o objetivo disso e o porquê que eles deveriam fazer. Ou seja, explicou tudo muito bem explicado. Tópico de número 3, o qual tem por título A Natureza da Igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta passagem abençoada, a qual acabamos de ler, muitas pessoas distorcem o que está escrito nela. Ela está falando que a pedra da igreja, a base da igreja, o firme fundamento da igreja é Pedro? Lógico que não, é Cristo. Cristo é o firme fundamento da igreja. E muitas pessoas distorcem essa passagem. O fundamento da igreja é Cristo. E justamente esse fundamento é a base sobre a qual a igreja está edificada. Não é Pedro que é a base da igreja, mas sim o próprio Senhor Jesus. Aqui no final desse subtópico irá falar assim: Jesus, ele é a pedra principal, o firmamento espiritual da sua igreja. Através dele, nos tornamos pedras vivas. Embora rejeitada pelos homens incrédulos e desobedientes, ele é a rocha eleita e preciosa para os crentes. Essa parte, embora rejeitada pelos homens, está falando do próprio Cristo. Ele é a pedra da igreja. Ele é a nossa base de firmamento espiritual. Mas, quando ele veio nessa terra, ele foi rejeitado por esses homens. Ok? Mas foi justamente esse que foi
rejeitado pelos homens, é a rocha eleita, no qual estamos firmados. Glória a Deus. Vamos agora para o subtópico de número 2, o qual irá falar igreja, o povo eleito de Deus. E aí nós temos o versículo aqui para ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e outras coisas mais. Essas designações anteriormente aplicadas em relação a Israel, antes aplicadas para Israel, agora elas se referem à igreja. Então nós, igreja do Senhor, nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e outras coisas mais. E aí, nesse subtópico, irá falar sobre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, a nação de Israel foi eleita para ser um canal de bênção. E na nova aliança, quem entra para ser um canal de bênção somos nós, igreja do Senhor. A expressão geração eleita evidencia que, em termos bíblicos, a eleição para a salvação não é só individual, mas também corporativa, sempre por intermédio de Cristo. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Vamos agora para o subtópico de número 3, sacerdócio real. Aqui nesse subtópico, irá falar assim: Pedro destaca que enquanto o ofício do sacerdote era privilegiado dos membros da tribo de Levi, isso foi lá no passado, lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a igreja ocupa a posição de sacerdócio real. Portanto, nós não precisamos de mediadores e nem outras coisas. Nós somos sacerdócios real, não precisamos de ninguém que nos leve até Deus. Nós mesmos podemos ajoelhar agora, eu posso ajoelhar agora, ou você que está me assistindo pode ajoelhar agora em casa e você pode falar diretamente com Deus, sem o sacerdote para interceder por nós. O sacerdote intercedendo fazia parte lá da velha aliança. Mas na nova aliança, nós, igreja, temos total acesso para falar diretamente com Deus. E dá falar aqui no final desse subtópico que a reforma protestante revigorou a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, no sentido que cada cristão tem livre acesso à presença do Pai, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Então, quando falamos sacerdócio real, agora você que assistiu o Minuto EBD já está informado. Se falarem sacerdócio real lá na sua igreja e trouxerem uma visão distorcida ou não souberem o que é e você quiser explicar, fica à vontade. Fala que só sacerdócio real é a nossa representação, nós como igreja, nós podemos ter acesso direto com Deus, ok? Pois fazemos parte da nova aliança, e nessa nova aliança não precisa de ninguém para mediar. Nós podemos, onde estivermos, falar direto com Deus. O único mediador na nova aliança é Jesus Cristo. A conclusão irá falar assim: como vimos nesta lição, para os salvos, a santidade nunca sai de moda. Mesmo em tempos de relativismo moral e intervenção de valores, nós, cristãos, temos a responsabilidade de sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Isso porque a santificação verdadeira leva a uma vida íntegra, a ser testemunhada em todas as esferas da sociedade. Ah, tá. Não podemos nos esquecer que fazemos parte não de um clube social ou de uma associação religiosa, e sim da Igreja de Cristo, o povo eleito de Deus. É a videoaula abençoada. Se você também gostou dessa videoaula, comenta aí hashtag Somos Igreja de Cristo, é claro, Igreja de Cristo. Somos Igreja de Cristo. Deixe seu like aí no vídeo. Se você chegou no canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Bora aumentar aí o número de inscritos e fazer aquela festa para comemorar. E se você já participa aí do canal, já é inscrito, já deixa like, Deus abençoe sua vida. E continue assistindo as próximas videoaulas. Tamo junto e até a próxima!